Obrigado, Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados. Parece-me que continua a existir dificuldade em abordar a temática dos apoios nesta Assembleia. E isso, quanto a mim, acontece por duas razões. Uma de cariz mais ideológico, do lado do PCP, com a qual eu, de forma frontal, digo que não estou de acordo, mas respeito a diferença de opinião. Outra, pela incapacidade que o atual Governo tem em entender a realidade. E essa eu já não posso respeitar, porque está em causa a vida das pessoas, está em causa os trabalhadores que veem o desemprego no horizonte e está em causa muitos dos empresários que veem o esforço de uma vida, em muitos casos, destruído. Continuarmos a falar em milhões de apoio, anunciando agora os mesmos milhões, ou o remanescente, do que já foi anteriormente anunciado, é continuar num exercício de mera ficção. Porventura, o facto das linhas representarem no curto prazo mais endividamento e ser exigido também o aval dos empresários, justifica a utilização de pouco mais de 50% desta linha de 100 milhões anunciada. Não basta propagandear os 100 ou 120 milhões, se quisermos adicionar a dotação desta segunda linha, se estes não representam efetivamente um apoio e uma mais-valia para as empresas perante a incerteza em que vivem. Mas uma coisa posso garantir ao Governo, a esta Assembleia e a todos os deputados aqui presentes. Nós cá estaremos, passado 18 meses, para desmontar esta farsa do fundo perdido nas linhas de crédito e avaliar efetivamente quantas empresas o irão obter. Mas nós não podemos falar apenas das linhas de crédito e ignorar a existência de outra medida. O funcionamento 2020 anunciado recentemente com 2,5 milhões de euros de apoio aos transportes. Esta é uma medida estruturante e não uma medida para mitigar a crise. E, sendo estruturante, deveria ser desenhada e apresentada na forma que aqui sugerimos durante o debate do programa de governo. Deveria ser uma medida de apoio permanente e imediata que permitisse às empresas tomar decisões com base na previsibilidade das mesmas e da existência destas medidas. O que continua a existir são apoios que são dados de forma pontual e apenas quando o Governo decide abrir os avisos. Além disto tudo, eu gostaria que alguém me explicasse como é que uma medida que apoia custos de transporte incorridos em 2019 é uma medida para potenciar a exportação no futuro e que melhora a situação das empresas regionais combatendo a pandemia que enfrentamos. Esta medida que é apresentada também do funcionamento 2020 vai até contra o que habitualmente era o espírito do funcionamento, já do SI funcionamento anterior e do funcionamento 2020 e das alterações que foram ocorrendo ao longo dos últimos anos. Porque as despesas elegíveis previstas neste sistema de incentivos incluíam anteriormente custos com rendas, com água, com energia elétrica, com salários e inclusive com contribuições para a Segurança Social. Agora, quando as empresas mais precisam deste tipo de apoios, é precisamente quando não o têm. E, portanto, este desfazamento em relação à realidade é ainda maior se tivermos em conta que este apoio ao transporte não significa, nem representa qualquer apoio, nem tem efeito no setor mais afetado, que é o setor do turismo. Como sabemos, é um setor exportador, mas não é um setor exportador de bens. Nem sequer apoia muitas das outras empresas na área do comércio e dos serviços, que também passam por muitas dificuldades. E até podemos questionar, perante a limitação de recursos, que existe sempre e continuará a existir, se nesta fase a melhor alocação de recursos é precisamente aos custos de transporte e não a todos aqueles custos que anteriormente eram considerados despesas elegíveis. E isto é de veras preocupante, num governo que não vê ou não quer ver a realidade. Sabemos que as dificuldades serão muitas, mas não podemos assistir impávidos a esta inércia, onde, por incrível que pareça, nem as medidas que existiam antes da crise são agora replicadas e renovadas para apoiar as empresas, no caso do funcionamento 2020. Pode ser um problema de comunicação, pode ser um problema de cadeia de comando entre o comandante e o seu fiel soldado secretário de Economia. Agora, as pessoas e os madeirenses e as empresas é que não podem sofrer com isso e têm de existir medidas concretas de apoio à economia. Muito obrigado.